Miranda. Muito obrigado, presidente Mozarildo, senhoras e senhores senadores, complexo de comunicação do Senado, rádio, TV, agência Senado. Senhoras e senhores, criança maldita, o governo da presidente Dilma e o Partido dos Trabalhadores vão deixar para o Brasil e a nação. É impressionante como a falta de gestão, planejamento e marcos regulatórios claros tem feito um verdadeiro desarranjo no país, ao ponto de, até mesmo, a presidente reconhecer que não enfrenta um momento político fácil. De fato, o governo deve estar muito preocupado e não é para menos. O indicador do Banco Central mostra o Brasil em recessão técnica, ou seja, a economia do país encolheu durante 2 trimestres consecutivos e aponta para um crescimento neste ano em torno de 1,5%. Mais pífio ainda que em 2013. O governo Dilma vai deixar um péssimo legado, uma sucessão de pibinhos. Vão deixar uma herança, um país com uma economia em extremo declínio. Isto não pode ser creditado apenas à conjuntura internacional, como parece querer a presidente. Não, o quadro que se monta na economia do Brasil é resultante de um governo que interfere de forma equivocada no mercado, impõe a presença do Estado nos contratos firmados para a realização de obras de infraestrutura e é lento na tomada de decisões. Senador Flecha Ribeiro, está aí a realidade da Copa do Mundo. O Brasil corre o risco de se transformar num canteiro de obras inacabadas. Receberemos os torcedores em puxadinhos de aeroportos em condições que não condizem com a estrutura do evento. O pior de tudo, no atual governo, é o aparelhamento político da máquina pública, que tem levado empresas de calibre da Petrobras a perderem a credibilidade e o valor no mercado. Gostaria de ouvir do ex-presidente Lula vir a público agora e falar sobre o projeto do pré-sal e os desdobramentos negativos que trouxe para a Petrobras. Em agosto de 2009, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou um evento em Brasília para divulgar o início da exploração do petróleo na camada do pré-sal. Em um discurso fanista, preparado para levantar a candidatura de Dilma Rousseff à sua sucessão, Lula afirmou que a descoberta do óleo era como um novo descobrimento do Brasil. Já traria riqueza autossuficiência energética. Onde está tudo isso? O próprio Lula, ao final daquele discurso, assumiu a previsão pessimista. O pré-sal é dádiva de Deus, mas pode virar maldição. Ainda assim, conseguiu enganar o povo. Os números estão aí para todo mundo ver. Não podem ser desmentidos por jogadas de marketing político. A Petrobras só colheu más notícias depois que passou a prospectar petróleo a 8.000 metros de profundidade. A empresa comprometeu as receitas mantendo artificialmente o preço da gasolina. Vem atrasando pagamentos a fornecedores, acumulando em 7,3 bilhões de reais em dívidas fiscais e precisa gastar 16,5 bilhões de dólares por ano com importação de combustível. Onde está a prometida autossuficiência? Não saiu do papel. Só na negociação da refinaria de Pasadena, no Texas, a Petrobras amargou um prejuízo de mais de $1 bilhão. Vale, senhor presidente, recordar os detalhes da transação, sim. Em 2006, a Petrobras, então sob a gestão do grande José Sérgio Gabrielli, comprou por 360 milhões 50% de Pasadena. A planta havia sido adquirida um ano antes pela belga Astra Oil por 42,5 milhões de dólares, o 100%. Uma disputa entre as duas empresas em 2009 transformou o caro em absurdo. A Petrobras perdeu na justiça e foi obrigada a pagar 839 milhões de dólares à Astra.
Quando a Petrobras percebeu que não havia o que fazer e o melhor era se livrar da refinaria, a única proposta de compra foi de 180 milhões de dólares. A Petrobras acabou ficando com o mico de Pasadena. O que levou a refinaria de Pasadena a ser comprada por um valor 17 vezes maior permanece um mistério. Mistério que talvez se desvende diante do novo escândalo de propina trazido a público por um ex-funcionário da empresa holandesa SBM Offshore. A empresa está envolvida na investigação de um esquema de corrupção que movimentou mais de 250 milhões de dólares em pagamentos de propina. O documento divulgado aponta uma complexa rede de corrupção em diversos países: Guiné Equatorial, Angola, Malásia, Itália, Cazaquistão, Iraque e Brasil. A SBM confirma a autenticidade dos documentos divulgados pelo ex-funcionário que tentou chantagear a empresa. Todos os documentos foram enviados para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e para o Ministério Público da Holanda, que abrirá uma investigação para apurar o escândalo nas próximas semanas. A riqueza dos detalhes da denúncia demonstra a gravidade do escândalo. O esquema de corrupção no Brasil, de acordo com a investigação interna da própria SBM, era comandado pelo empresário Júlio Ferman, um dos mais influentes lobistas do setor e dono da empresa Fergon Oil Drive. O funcionamento envolveria a assinatura de contratos de consultoria com a SBM, que serviriam para repassar o dinheiro de propina para diretores da Petrobras. Essa consultoria previa o pagamento de comissão de 3% do valor do contrato celebrado entre a SBM e a Petrobras, 1% era destinado para a Ferman e 2% para diretores da petrolífera brasileira. Uma troca de e-mails entre 3 diretores da SBM, que faz parte da investigação, traz minutas confidenciais da Petrobras e faz referência a uma reunião com o engenheiro-chefe da empresa, José Antônio de Figueiredo, para tratar da renovação do aluguel de uma plataforma de petróleo sem ter que passar por licitação. Todos esses dados em reportagem da revista Veja dessa semana e demonstram um quadro extremamente preocupante na Petrobras. José Antônio Figueiredo é funcionário de carreira da Petrobras há 34 anos e trabalhava no Departamento de Compras Internacionais na gestão de José Sérgio Gabrielli na presidência da empresa de 2005 a 2012. Em maio de 2012, já sob o comando de Graça Foster, foi promovido a diretor de Engenharia, Tecnologia e Materiais e membro do Conselho de Administração. Prêmio. Documentos obtidos por Veja mostram que a Petrobras tem 20 contratos de aluguel de equipamentos com a empresa holandesa, que somam mais de 9 bilhões de reais. O mais antigo é de 2000 e o mais recente é de agosto de 2013. Todos são para operação no pré-sal. Senhor presidente, o governo da presidente Dilma deve uma satisfação à sociedade sobre a gestão da Petrobras, um dos maiores patrimônios da nação brasileira. E é hora de o Brasil acordar para o quadro preocupante, não só com a gestão da Petrobras, mas também com da economia do país. No ritmo que o governo caminha, está em risco a estabilidade econômica. O legado de Dilma pode ser nefasto para o futuro do país, uma herança maldita deixada pelo PT. Muito obrigado, senhor presidente.